Amen. Amém. We're in Revelation 14. Estamos em Apocalipse 14. And the question that we posed was, when does the work of the third angel end? E a questão que colocamos é quando o trabalho do terceiro anjo terminou. When we say when, I mean in reference to the verse numbers. Quando dizemos quando, estamos nos referindo aos números dos versículos. So hopefully it's clear that it begins in verse 9, Então and espero at least goes to verse 12. que tenha ficado claro que inicia no verso 9 e termina no 12. In verse 13, E no verso 13 there's diz another voice in heaven that is heard. que tem uma outra voz no céu que é ouvida. So I don't know if we see that. Então, não sei se vemos isso. I would contend that the third angel ends in verse 12. Eu diria que o terceiro anjo finaliza no verso There's 12 a new voice e tem uma nova voz no verso 13. separate, distinct from the third angel. É separada e distinta do terceiro anjo. And then from verse 14, E depois, a partir do verso it 14, speaks about what we ostensibly would call the second advent. fala sobre o que nós extensivamente falaríamos em relação ao segundo advento. But in verse 14, at the last part of the verse, it speaks about Christ having a sharp sickle. Mas na última parte do verso 14, fala de Cristo ter uma foice aguda. And then if you drop down to verse 17, E se você vai para o verso another 17, angel also having a sharp sickle. tem outro anjo que também tem uma foice aguda. So let's look at that. Então, vamos olhar So isso. here on the chart, Está tudo aqui nesse quadro profético. third angel, Temos o terceiro anjo, we have Christ temos Cristo, having a sickle, tendo uma foice, and then we have another angel e temos um outro anjo who instructs this last angel que instrui esse último anjo to also do a work of harvest. para também fazer o trabalho da colheita. So we have two beings, an angel and Christ. Então nós temos dois seres, um anjo e Cristo, The relationship is that both of them have sickles to do a work of harvest, e a relação é que ambos têm foices para fazer o trabalho da colheita, and both of them are being instructed e ambos estão sendo instruídos. I don't want to spend too much time in these verses, Não quero passar muito tempo nesses versos, but if we went to verse 10, mas se formos para o versículo 10, it says, "The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture." diz: também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no Talks cálice about da drinking sua the wine ira. of God's wrath. Então fala sobre beber o vinho da ira de Deus. If we go to some of the later verses, Se formos aos últimos versículos, if we go to verse 19, se formos ao versículo the angel thrust the 19, sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God. diz: e o anjo lançou a sua foice à terra e vintimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. So both verse 10 and verse 19 talk about God's wrath. Então, tanto o verso 10 como 19 fala da ira de Deus. Verse 10 talks about drinking this wine. O verso 10 fala sobre beber esse vinho. Verse 19 talks about a winepress. E o verso 19 fala sobre vindimar as uvas. Those verses. Não quero entrar em detalhes nesses versículos. We did this on Sabbath. Fizemos isso no sábado. For those of us who
here, para aqueles que estavam aqui. hopefully you'll remember that. Espero que vocês lembrem disso. Those of you who weren't, you can go and review that study. E aqueles que não estavam podem revisar esse estudo We're going posteriormente. to create a chiasm, Vamos criar um quiasma, a balance, uma balança, mirror, um espelho. and we have two angels with sickles. E temos dois anjos com foices. One of them is Christ, Um deles é Cristo and one of them is this second angel. e Christ, the second. outro é o segundo anjo. When it speaks about this second angel, Quando fala sobre o segundo anjo, it talks about thrusting in his sickle and gathering in the grapes. That's verse 18. fala sobre sua foice aguda, lançar a foice aguda e vindimar os cachos da vinha. Diz que estão inteiramente Then once maduras. that's done, E uma vez que isso é feito, all those grapes are going to be squashed in the winepress of God's wrath. todas essas uvas vão ser pressionadas, não é? Vindimadas da vinha da terra no grande lagar da ira de Deus. When we Então think eu about quero this second que angel, a gente veja quando pensamos nesse segundo anjo, is that he's harvesting wicked or bad people. é que ele está ceifando pessoas ímpias, pessoas más. So we're going to put bad here. Então vamos colocar mal aqui. It's clear to see the context he's talking about something that's bad. É fácil de ver e claro, né, no contexto que ele está falando sobre pessoas más. Story here. E quando você vai para a história de Cristo aqui, Is the second angel? alguém está perguntando alguma coisa e ele está respondendo que não é esse segundo anjo. There's Christ, Esse é Cristo, first angel o primeiro anjo of the harvest, da colheita, and then there's a second angel. e depois tem um segundo anjo. Not the first and second angel's message. Ele não está falando da primeira e segunda mensagem angélica aqui. I won't call it angel. Eu não vou chamar de anjo, então. I'll call it the first being, Eu vou chamar o primeiro ser second being. e o segundo ser. I won't even call it being. Acho que não vou nem chamar de I'll ser. call it reaper. Vou chamar de ceifeiro. Primeiro ceifeiro e segundo ceifeiro. If you're more comfortable with that. Se você se sentir mais confortável com isso. Two reapers, Existem dois ceifeiros, two sickles. duas foices. Do you agree with that? Você concorda com isso? I'm not talking about the third angel. Eu não estou falando sobre o I'm not terceiro talking about anjo. the third angel. Não estou I'm falando talking about two sobre o people that have terceiro. sickles. Estou falando sobre duas pessoas que têm foices. You okay with that? Você concorda com The isso? second person with the sickle, the second reaper, A segunda pessoa com a foice, o segundo ceifeiro, he's going to reap bad people. ele vai ceifar pessoas Bad más. here. Por isso que eu coloquei Okay mal. with that? Você concorda com isso? For what? Então, a pessoa pergunta se existe um verso bíblico para Revelation o 14, que verse o 18. Parminder falou. Aí ele fala Apocalipse 14, verso 18. An angel comes down from heaven Então agora ele explica, ele diz que um anjo, ele vem do céu, and he cries desce with do a loud céu. voice, e aí ele clama com grande voz to another angel, a outro anjo, and this other angel has a sickle. e esse outro anjo tem uma foice This aguda. angel with the Ele sickle está lendo o verso 18, tá? Está parafraseando. E is the esse one that's anjo in com a verse foice 17. é o mesmo anjo do verso 17, que fala que é um outro anjo, tendo uma foice aguda. So I'm just going to paraphrase verse 17 and verse 18.
Então, eu vou parafrasear o verso 17 e 18. In verse 17, No verso there's an 17, angel tem um who's going to anjo speak to this angel. que vai falar com esse outro So anjo. this angel is going to say, Então, esse anjo do verso 17 vai do a dizer: work. faça o trabalho. And this angel that does this work, E o anjo que faz o trabalho, that says to do the work, ou que diz para fazer o trabalho, he's in heaven, ele está no céu speaks to an angel that comes out from heaven. e ele fala com um anjo que desce do céu. Is that clear? Está claro? Two angels. Tem dois One of them anjos, is instructing, um está and instruindo one of them is following orders. e o outro está seguindo ordens. The instruction, A instrução go and reap, é vai e which colhe, is what this angel in 17 does. que é o que o anjo no verso 17 faz. Who's not clear? Quem que não tem isso claro? Everyone's clear. Todo mundo tem isso claro? So there's an angel in heaven. Então tem um anjo no céu, He talks to an angel who has a sickle. ele fala com um anjo que tem He uma says, go and do a foice. work on earth, E ele diz assim: vai e faça um trabalho na terra. which the angel does. E o He anjo comes faz. down to earth, Ele desce à he terra, reaps all the grapes. então ele ceifa todas as uvas. E essas uvas simbolizam pessoas When he más. stamps upon the grapes, Porque quando ele pisa nas uvas, this is a symbol of God's wrath. isso é um símbolo da ira de Are we Deus. all okay with that? Todos concordam com isso? Bad people, Pessoas más. the harvest of the bad, A colheita dos the maus wicked. ou dos In ímpios. another story, we might call them tares, but they're not tares here, they're grapes. Numa outra história poderíamos chamá-los de joio, mas não são joio, são uvas. So we come back to verse 15. Então voltamos ao verso This 15. is a story of an angel coming. Essa é a história de um And this angel anjo is going to instruct Jesus. que sai do templo e ele instrui Jesus And he's going to say, put in your e ele vai sickle dizer: and reap coloca the a harvest sua of the earth is foice right. e lança a sua foice e ceifa, porque a colheita da terra já está madura. So in verse 15 it says the harvest is ripe. Então no verso 15 diz que a colheita está In verse madura 18 it says that the grapes are ripe. e no verso 18 diz que as uvas estão maduras. 15 harvest, 18 grapes. No 15 a colheita e no 18 uvas. We're not going to do a deep study on this. Então não vamos fazer um estudo profundo sobre But isso, these are these grapes. mas aqui estão as uvas. If these are the grapes, Se essas são as what is uvas, the harvest? o que é a colheita? I'm saying the harvest is grain. Eu estou dizendo que a colheita são os grãos. So you've got grain being harvested and the vines being harvested. Então você tem os grãos sendo colhidos e as uvas sendo colhidas. Não diz no verso, But the information is all there if you were to look in other places in the scriptures. mas a informação está lá se você for olhar em outros versos da Escritura. If this was wine, Se isso fosse então o vinho, o que seria o outro? wine and Vinho e bread. Wine Pão. and bread. vinho e pão. Jesus is flesh and his blood. Jesus é carne e sangue. So it's not difficult to see that if this is a symbol of wine, that this would be a symbol of bread, and bread is Não é different difícil from wheat. ver então So you have se grapes esse é um símbolo
do vinho, o outro é um símbolo do pão, que é produzido a partir do trigo. If this is grapes, Então, se essas são uvas que produz then this would be vinho, a symbol então esse outro seria um símbolo de pão, which is produced from wheat. que é produzido do trigo. So when it says harvest, this is a grain harvest, and this is the harvest of the cluster or the vine. Então, quando diz aquele primeiro ali do trigo, é a colheita do grão e o outro é a This image is colheita found in the das Old uvas. Testament when harvest time comes. Então, a gente vê essa figura no Antigo Testamento, no tempo da colheita. So if all of this is bad, Então, se tudo aqui what must é this ruim, harvest be? o que essa outra colheita deve ser? Has to be the harvest of the good. Tem que ser a colheita dos You know bons. that Você sabe isso just from the parable of the wheat and tares. da parábola do joio e do trigo. The field is the world, O campo é o which is mundo, where these angels are coming to. que é onde esses anjos estão, para onde esses anjos estão indo. Both plants have come to maturity. E uma vez que ambas as plantas chegam à maturidade, você tem a colheita. 13, it's the harvest of the wheat and the tares, the good and the bad. Em Mateus 13 é a colheita dos Imagery is different justos here. It's wheat e and dos grapes, but ímpios. it's the same concept. Aqui é diferente, é trigo e uvas, mas temos o mesmo conceito. If you go to Revelation 14, the third angel's Se message, você, se você vai para a terceira mensagem angélica em Apocalipse we read 14, verse 10. nós lemos o verso 10, There's a warning not to receive the mark of the beast. tem um aviso para não receber a marca da besta. Verse 9. Verso 9. If you do, E se você receber, what will you receive? o que você estará recebendo? God's wrath. A ira de Deus. So, who is God's wrath poured upon? Então, a quem que a ira de Deus é derramada? Bad people. Pessoas boas ou pessoas ruins? Bad people. Pessoas más. So, here Então, aqui you have bad people. você tem pessoas más. Began in verse 9, Iniciando no verso went into 9, verse 10, indo para o verso and 10 verse 11 e verso 11, tells you what happens to their bodies. diz o que acontece com seus corpos. When their bodies are burnt, Quando seus corpos são the queimados, smoke of their torment rises forever. a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Ends with talking about the people who receive the mark of the beast. E está falando então sobre as pessoas que recebem a marca da besta. These bad people begin in which verse? Essas pessoas más começam em que verso? 9, 9 ending in verse e acaba no verso 11. 11. Can we see some missing information? A gente consegue ver alguma informação que está faltando? What's missing? O que está faltando? Don't mean the verse numbers. Eu não estou falando nos números dos versículos. The good. Está faltando os bons. The good people are missing. Então, as pessoas boas aqui estão These are faltando identified in verse 12. nesse quiasma. Isso é identificado no Those verso people who 12. fail and those people who pass Então, the third angel's message. tem as pessoas que fracassam e as que passam o terceiro teste, When it comes to the second a angel's terceira message, mensagem angélica. Quando se trata, então, da terceira mensagem angélica, what's the wording of the second angel? qual que são as palavras do segundo anjo? Em, rela- The wording of the second angel. em relação ao segundo anjo. Tá? Foi o que ele falou. So Qual the é a answer is it redação depends. das palavras? Depende. A resposta é que depende. Porque nós poderíamos dizer The first angel says, fear God. que o primeiro anjo diz, temei a The second Deus. angel says, O segundo give him
dê glory. glória a So the Ele. second message is giving God glory. Então, a segunda mensagem é dar glória a Go to Deus. John 16 verse 8. Se você vai a João 16, verso The second 8, message is what? qual que é a segunda mensagem? Be Seja, John 16 verse 8. The second message a segunda says mensagem diz o quê? Em João 16, verso be 8. what? Seja o quê? Be righteous. Seja justo. Sin, righteousness, judgment to come. Pecado, justiça e juízo. So the second angel Então, o segundo anjo has two statements to make. ele tem duas afirmações ou declarações para fazer. Well, Se você faz o bem, you're a glorious person. você é uma righteous. pessoa justa, gloriosa. If you do wrong, Se você faz errado, you fall into Babylon. você cai em Babilônia. So it's not a surprise that the third angel has two people. Então, não é uma surpresa que o terceiro anjo tem duas pessoas, Because the second does as well. porque a segunda faz o mesmo. The reason why this becomes important for us to see, A razão pela qual isso se torna importante para nós vermos e entendermos, besides the fact that it's a nice chiasm, além do fato que é um belo quiasma, is the fact that there are people who accept and reject the third angel é o fato que tem pessoas que vão aceitar ou rejeitar o terceiro anjo, without even discussing the characteristics, the premier characteristics of the good, sem mesmo discutir as características principais What is dos, the premier characteristic? dos bons. Quais são as características principais? Verse 12. Verso 12. Characteristic. The words that say righteousness. O que as palavras dizem? Não diz justiça. Just before that in the English, maybe it's transposed in the German. Como que é, talvez em alemão seja diferente. Aqui fala sobre paciência. So there's some patience that's required to be part Então, of this group of people. aqui é necessário paciência para ser parte desse grupo de pessoas. Here is the patience. Aqui here está a are those that keep the paciência commandments of God. dos que guardam os mandamentos de Deus. Verso 12 ele está lendo. The important point I want us to see O ponto importante que eu quero que vejamos is a couple of them. First of all, that this são is dois. based upon an agricultural model. Primeiro que esse esquema é baseado no modelo de agricultura. We can all see that. Todos hopefully. podemos ver isso, né? Eu We espero. can see that, Se nós podemos ver isso, and we have verse 13 here. e nós temos o verso 13 aqui, Verse 13 verso begins 13, by what statement? começa com que afirmação? I heard another voice. Eu ouvi uma outra voz. The third angel Então, o terceiro anjo, has finished its statement, ele acabou a sua afirmação and then a new angel begins to speak. e um novo anjo começa a falar. And this period of time, this dispensation, what do we call this? E esse período de tempo, essa dispensação, como que nós chamamos? Harvest. Colheita. In this particular artwork, it shows it in two steps, Nesse desenho aqui que eu fiz, mostra em 2 passos, but that's the harvest. mas é a colheita. What comes before the harvest? O que vem antes da colheita? In context of our story, No contexto da nossa história. what is this? O que é isso? Third, Terceiro, angel's message. terceira mensagem angélica. So the third angel's message comes before harvest. Então, a terceira mensagem angélica vem antes It da does not colheita. extend into the harvest. Não se estende durante a It's colheita, not part of the harvest. não it é precedes parte the da harvest. colheita, antecede a colheita. We can
can see that. Podemos ver isso? It says, Diz, if you are good, se você é bom, what do you need to have? o que você precisa ter? Patience. Paciência. Why would you need patience? Por que você precisaria de paciência? Why would you need patience if you were here? Por que você precisaria de paciência se você está aqui? Por quê? Hard up onto the harvest. Se você está ali You're very close to harvest. bem perto da colheita, né? Bem hard pertinho up da to it. colheita, You don't need patience. você do you? precisa de paciência? Será? This is tomorrow. When would Porque, you need patience? porque vai ser amanhã. Por que você precisaria de paciência? Maybe tarrying time. Talvez o tempo At de least tardança. sometime before harvest. Pelo menos algum tempo antes da colheita. So you can already see in the verse, Então você pode apenas ver no the work versículo of the third angel que o trabalho do terceiro anjo occurs before harvest, ocorre not in the harvest. antes da colheita e não na colheita. And it also requires a level of patience. E isso também requer um nível de paciência Before the harvest begins. antes que a colheita comece. Have you heard of a story or a Bible passage that talks about having patience Você já ouviu alguma história bíblica que fala sobre ter paciência before the harvest? antes da colheita? My sister said many. A minha irmã aqui disse muitas histórias. Many. Muitas. I want you to go to my story, Então vamos à minha história, Matthew 13. Mateus 13. Verse 28. Verso 28. 13:28. Mateus 13, 28. The servants Os are servos, impatient. eles estão impacientes. They say, Eles dizem, or the householder says, ou seja, o pai de família diz: he said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Então ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? They're impatient. Eles estão What does impacientes. the householder say in verse 29? O que o pai de família diz no verso 29? He says, no. Ele diz: não. What do you need to be? O que você precisa ser? Patience. Paciente. You need to be patient Você precisa ser paciente and let them grow together. e deixar eles crescerem juntos. Verse 30. Verso 30. Let them both grow together. Be patient. Deixai crescer ambos juntos. Seja paciente. So we can glean a lot from these verses. Então, nós podemos tirar muito desses versos. If we take all of this Se pegarmos tudo isso aqui, model that we have just created, esse modelo que nós criamos, and when I asked what's going on here, e quando eu perguntei o que está acontecendo I aqui, wanted to put the third angel. e eu queria colocar o terceiro anjo, Most of you a maioria de vocês said black rain, disse chuva serôdia. which of course is the correct answer. E tá certo, isso está correto. So if you take this, Então, se você pega isso bring it into this agricultural model, e traz para o modelo de agricultura, ali em cima, we have harvest. nós temos ali a colheita, We know it's in two steps. nós sabemos que é em We have duas the latter etapas, temos a chuva serôdia, rain. Obviously, we'd have the former rain then, antes tínhamos a chuva temporã, and then we'd have the ploughing. e antes, então, nós teríamos arar. So we can already create this model now. Então, nós podemos criar esse modelo agora, And what we notice e o que nós notamos is that the third angel's message é que a terceira mensagem angélica is here. está aqui, For harvest. antes da colheita. The reason why this is significant is
because these models have not been taught this way in the past. E a razão que isso é significativo é que esses modelos não eram ensinados assim no passado. Nós ensinamos de maneira não correta. Aliás, nós ensinamos incorretamente muitas coisas. Uma delas é que a terceira mensagem era um teste limite. Um teste limite quer dizer um ponto. Está claro que não é. Porque os servos em Mateus 13 necessitam de paciência, exigem paciência. Diz para ter paciência em Apocalipse 14. E se a terceira mensagem é apontada, né, é um ponto, qual que seria esse ponto? Seria esse ou algo no meio dos dois? A razão pela qual isso se torna significativo é a maneira pela qual nossas linhas foram construídas. Não foi feito de maneira correta. Se esse fosse um problema de alguns anos atrás, isso seria uma coisa. Mas mesmo algumas semanas atrás, um dos seguidores do Future for America ainda está ensinando que nós temos que esperar a chuva serôdia na nossa história. Depois de 9 de novembro de 2019. Eles ainda estão esperando a chuva serôdia ser derramada. E tudo isso é um legado dos maus ensinamentos que tivemos no nosso movimento no passado. Now, this modeling is not new. We've known this for the last 3 years, but there's been very little acceptance of it. Esse modelo não é novo. Nós conhecemos ele já faz alguns anos, 3 anos, nos últimos 3 anos, mas tem havido pouca aceitação. The reason why there's been so little acceptance, e a razão disso, né, dessa pouca aceitação the vast majority pela grande maioria do movimento, is because é porque a maioria dos professores não aceitavam essas questões ou esses pontos. Mas realmente é bem claro ver isso. E se você não acredita nisso, deixa eu te mostrar uma citação do Espírito de Profecia. Grande Conflito, capítulo 39. Page 600 and 613, página 613, parágrafo 2. Page 613. Paragraph 1 no primeiro parágrafo is just a quote of Daniel chapter 12 verse 1. É uma citação de Daniel 12, 1. At that time Michael shall stand up. Então, nesse tempo Miguel se levantará. Time of trouble. E vai haver um tempo de angústia. Qual é esse ponto, esse tempo de angústia? Que segue, não é Miguel se levantando. Que tempo é esse de angústia? Alguém pode me dizer? Se eu chamasse angústia de Jacó, poderia chamar 7 pragas? Você estaria confortável com isso? Deveria, espero.
standard Adventist teaching. Isso é ensinamento básico adventista. This period of time Esse período de tempo que nós chamamos a colheita, is referred to in other places as Jacob's time of trouble. em outros lugares se refere à angústia de Jacó, às 7 pragas. This would be Daniel 12:1, Isso aqui seria Daniel 12:1, which we understand is the close of probation. que nós entendemos como fechamento da porta da graça. No surprises there? Nenhuma surpresa até aqui? Alguém está fazendo uma pergunta que não dá para entender. Ela está dizendo que ela vê que em Daniel 12:1 It says in the verse, "At that Jesus time shall one levantando. stand up, E ele diz que sim, está correto, né? Que naquele tempo se levantará which will be Miguel. a time of trouble." E aí haverá um tempo de angústia. Michael stands up, Miguel se levanta, probation closes, a porta da graça se plagues fecha, begin. as pragas começam. Time of trouble. Tempo de angústia. Yeah. Sim. So Então, after quoting de- that verse, depois dela citar esse verso, Daniel 12:1, Ellen White says this. Ellen White diz o seguinte: I'm going to miss the first part of the sentence. eu vou perder a primeira parte Michael has stood up, da frase, né? Miguel se levanta and Revelation 22 verse 11 is fulfilled. e Apocalipse 22, verso 11 se cumpre. 22, Verso 22, verso verse 22, 11. 11. Chapter 22 verse 11. Capítulo 22, verso If 11. you're righteous, you'll stay righteous. Quem é injusto, seja injusto ainda. If you're unrighteous, you stay unrighteous. E quem é justo, seja justificado ainda. Se você é bom, permaneça bom. Se você é ruim, permaneça ruim. Mal. Once you've made the assessment, Então, uma vez que você fez essa avaliação, essa análise, once you've analyzed or made a essa conclusion, análise, ou uma vez que você concluiu, né, fez essa análise, when you've checked você people's examination, você checou, não é? As pessoas once everything's been sorted out, foram examinadas, uma vez que tudo isso foi analisado, with the reward, você vem à Terra com a recompensa. the reward for the good and the reward for the bad. A recompensa para os bons e a recompensa para os maus. It's already determined here. Já está determinado aqui. So we understand the point where we are, the waymark that we're at. Então, nós entendemos o marco em que nós estamos. And now we're going to go back to the beginning of the sentence. Agora eu vou voltar ao início da When sentença. the third angel's message closes, Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, mercy no longer pleads for the guilty inhabitants of the earth. a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. I'm going to paraphrase that. Eu vou parafrasear isso. When the third angel's message finishes, Quando a terceira mensagem angélica se then encerrar, there will be no more mercy. então não haverá mais misericórdia. Here's the third angel's message. Aqui está a terceira mensagem angélica, ela está indo através da história. When it comes to its end, Quando ela chega ao seu fim, then então there's no more mercy. não tem mais misericórdia. So Ellen White's telling us, Então Ellen White está nos in dizendo, agreement with the model that we developed here, de acordo com o modelo que nós desenvolvemos aqui embaixo, third angel's message closes at the terceira close of the mensagem angélica se encerra no fechamento da porta da graça. third angel's message does not go into harvest. A terceira mensagem angélica não vai na colheita, não segue na colheita. Nós já sabemos isso por 3 anos, But there are still leading teachers, mas ainda havia professores, well,
at least people who follow FFA, ou pelo menos still do pes- not accept this. pessoas, né, que seguem o FFA que não aceitam isso. So we went through a framework to prove this, Então, passamos por uma estrutura para provar isso to the Bible. pela Bíblia. We went to the spirit of prophecy, Fomos ao espírito de profecia, the great controversy. no grande conflito. We can go to another book now, Podemos ir para um outro livro agora, Early Writings. Primeiros Escritos. See the same dynamic. Vamos ver a mesma dinâmica. In Early Writings, Em Primeiros Escritos, we'll go to vamos page 279, paragraph 1. página 279, parágrafo 1. Before we read from here, Antes de lermos, someone asked me, alguém me perguntou, before we started, antes de termos começado, can I remind you of something? posso lembrá-lo de alguma coisa? I said, of course, because I normally forget. Eu disse, claro, porque normalmente eu esqueço. I said, don't forget to do vow 21 and vow 22. Aí a pessoa disse, não esqueça de falar sobre o voto 21 e o voto 24. They thought I'd forgotten. Pensaram que eu tinha esquecido. E eu disse, eu vou chegar lá. Because it's important Porque é importante to understand entender how we como get chegamos lá. I know my stories are long, Eu sei que eu tenho uma longa história, but I want to try and keep up. mas quero tentar continuar. So this becomes important. Então, isso se torna importante. If you go to early writings, we're not going to particularly read any passages. Se você vai para Primeiros Escritos, nós não vamos ler em particular alguma passagem. You'll have heard both myself and Elder Tess Você já do this ouviu que short study tanto eu many quanto times. a irmã Tess fazermos esses pequenos estudos muitas vezes. Early writings is a compilation. Primeiros Escritos é uma compilação. The last part of the book is just a straight copy from another book called Spiritual Gifts Volume 1. A última parte do livro é uma cópia direta do livro Spiritual Gifts, volume 1. Spiritual Gifts Volume 1 E Spiritual Gifts, volume 1, 1SG 1SG, is the same book é o mesmo livro as the Great Controversy. do Grande Conflito. They're the same book. São os dois o mesmo livro. One of them is about 5 times thicker. Um deles é 5 vezes mais grosso que o outro. So this is a cut down version. Então, este é uma versão, essa é uma versão resumida. Quando eu falo o grande conflito, tecnicamente não é correto, porque o Spiritual Gifts, Is actually a mini version of all the 5 ele books é, in na the verdade, Conflict of the Ages series. uma mini versão de todos os 5 livros da série Conflito dos Séculos. So we could technically write Então, tecnicamente, poderíamos patriarchs and colocar prophets, aqui patriarcas e profetas, profetas e reis, desejar de todas as nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. That's what this one book is. Isso é o que esse livro, o Spiritual Gifts, é. It begins Começa com patriarcas e profetas, the fall of Satan, começa com a queda de Satanás and it ends where the great controversy ends at the e second termina death. quando a controvérsia acaba na segunda morte. And it's all in chronological order. E tudo é em ordem cronológica. This is one of the most fundamental books that we need to read and understand. Esse é um dos livros mais fundamentais que nós necessitamos Around halfway ler into that e book, entender. Na metade desse livro, Ellen White gets to the Millerite history. Ellen White, ela começa a falar sobre a After história reading the Millerite milerita. history, E depois de lidar com a história milerita, gets to the chapter ela vai ao capítulo chamado O Santuário. This is 22nd of October 1844. Isso é em 22 de outubro de 1844.
Page 250. Página 250. First sentence. Primeira frase. I was shown the grievous disappointment of the people of God that they did not see Jesus at the expected time. Foi-me mostrado o doloroso desapontamento do povo de Deus por não terem visto a Jesus no tempo em que o esperavam. Aqui está falando que eles estavam desapontados em 22 de outubro. Next paragraph. O próximo parágrafo. Jesus sent his angels to direct the minds of the disappointed ones to the most holy place. Jesus enviou os seus anjos para guiar ao lugar santíssimo a mente dos que foram desapontados. Então, essa é a informação básica que nós já devemos estar familiarizados. 22 de outubro de 1844, Jesus entra para o lugar santíssimo, ele não vem à terra. Diz que os anjos, eles vêm para direcionar a mente das pessoas, para guiá-los. Próximo capítulo. Próximo capítulo é a terceira mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo, na verdade. Ela vai repetir o que ela disse no outro capítulo anterior. Então, aqui ela dá uma perspectiva da história. Ela chama isso santuário. A história de 22 de outubro. E aí ela dá uma outra perspectiva da mesma história. É chamada a mensagem do terceiro anjo. Vamos voltar ao santuário. As pessoas estão desapontadas, elas não veem Jesus voltando. E Jesus diz aos desapontados que ele deveria ser encontrado no lugar santíssimo, onde ele vai para purificar o santuário. Agora ela diz, na página 254, parágrafo 1. Stood before the ark containing the law of God, he sent another mighty angel with a third message to the world. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Esse é o mesmo marco que nós já falamos na história do santuário. Vamos a capítulos posteriores, o alto clamor, e depois o encerramento da terceira mensagem. Página 279. Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra. Quando nós encerramos a nossa obra? Fechamento da porta da graça. O trabalho é encerrado. Após o trabalho ser encerrado, eles agora estavam preparados para o tempo de prova diante deles.
Isso quer dizer o tempo de What's the teste, testing o tempo hour? de prova. Qual que é o tempo de teste? Hour that will try you. O tempo que vai te testar, te provar? É esse Jacob's aqui, time of trouble. o tempo de angústia de Jacó. The time that you will be tried. É o tempo que você vai ser provado. 279 paragraph 1. 279, parágrafo 1. They had already received the latter rain, Eles já tinham recebido a chuva serôdia and the living testimony had been revived. e um testemunho The vívido last great warning had sounded tinha sido everywhere. reanimado, a última grande advertência tinha soado por toda a parte. Vamos parar por aqui. On that point. So we've got spirit of prophecy quotes now. Então, temos citações do Espírito de Profecia. Eu dei a vocês duas. Giving you two. Estou dando One from duas. great controversy, one from spiritual Uma gifts. do grande conflito, outra de Spiritual Gifts, That confirm this model, que confirmam esse modelo. and therefore confirm this model. E, portanto, confirmam esse outro modelo aqui em cima, da agricultura. Now, the problem is Agora, o problema é this artwork here. esse desenho aqui, modelo de You agricultura. allowed me to do. O que você me permitiu fazer, Maybe you didn't allow me. você não me permitiu e não queria dizer nada, Was this? foi isso. What gave me the license to do that? Quem me deu licença de fazer isso? To specify De especificar when the start of the third angel would be. quando seria o início do terceiro anjo. And this is where things begin to become complicated. E é aí que as coisas começam a se complicar. I don't know if we all agree on this. Eu não sei se todos nós concordamos com isso. Maybe I can vote, I don't know. Talvez deveríamos votar The third angel's message begin to do its work. que a terceira mensagem angélica começa a fazer o seu trabalho aqui no início da chuva serôdia. We believe that. Nós acreditamos nisso? Nós acreditamos nisso? É uma pergunta. Some people are nodding, Algumas pessoas estão afirmando que sim, consenting to that. consentindo que sim. So if that's the case, Se esse é o caso, then what I want to do então o que eu quero fazer is have 3 a.m. É- third angel's é message. ter ali a terceira mensagem angélica, como eu escrevi aqui, e o que queremos saber Is when does 3a happen? é quando que é a chegada dessa terceira mensagem. That says third angel's message, Aqui diz terceira mensagem angélica, and that says e aqui diz the arrival of a the chegada. Em inglês é a, So arrival. I've changed what the A means. Seria 3C em Changed português. what the letter A means. Ele está dizendo que ele mudou aqui, né? Então é a chegada. It means angel, it means arrival. Esse primeiro A é de anjo e esse segundo aqui é de chegada, arrival em inglês. Nomenclature that we chose to use. É uma nomenclatura que nós escolhemos usar. Are we okay with that using 3A? Está ok para vocês usando 3A? Yeah. Sim? So, Então, if you agree that this is where the third angel's message begins, se você concorda comigo que é aí que inicia a terceira mensagem angélica, then what would that waymark be? então qual seria esse marco? 3, 3, 3, 3, A. A, That would be de 3A. chegada. Em português seria 3C. That's what you're agreeing to if you believe that. Então é isso que vocês então estão acreditando. Now, if you're new to the movement, perhaps you don't appreciate. Então, se você é novo no movimento, talvez você não aprecie, The arrival and the empowerment of messages. você não entenda, né, a chegada e o fortalecimento dessas mensagens. But I suspect most of us are familiar with that phraseology. Mas eu suspeito que a maioria de nós está familiarizado com essas nomenclaturas. If
Something arrives, it can be empowered. Chega e depois é fortalecido. So, for those of you who want to put the third angel's message here, Então, para aqueles que querem colocar a terceira mensagem aqui, the question you want to ask yourself, vocês têm que fazer a pergunta para vocês mesmos. when does it become empowered? Quando que é fortalecida essa, Where would you place the essa empowerment? mensagem? Aonde você colocaria o fortalecimento do terceiro anjo? At this point, Nesse ponto não pode, porque recém chegou. so Então, all I wanted to o do que eu quero que vocês façam was to show you é mostrar, how easy it is to develop a model which is not ou seja, o que eu queria fazer é mostrar como é fácil desenvolver um modelo que não está totalmente correto. the problem is O problema there are still many teachers in our é que movement tem teaching this way. muitos professores no nosso movimento que ensinam dessa forma. If you're unsure, Se você não está certo, let me help you. deixe ajudá-lo. This is the Sunday law. Aqui é a lei dominical, In a particular context, num contexto especial. people in our movement who teach the third angel's message arrives at the Sunday law. Pessoas no nosso movimento que ensinam que o terceiro anjo, ele chega na lei dominical. People teach that. E as pessoas que ensinam isso, You need to ask them what are they saying by that statement. então para essas pessoas que Where did they get ensinam that isso, idea nós temos from? que perguntar de onde que eles tiraram essa ideia, ou essa afirmação de que chega no decreto dominical. Como eu digo, If you make this the arrival, se você faz com que where do you mark the empowerment? esse seja o ponto de chegada, aonde que você Yeah, marca begin to get into a o place where fortalecimento. I think you are stuck. Aí você chega num lugar que você fica num beco sem saída. Now, of course, we cannot just create information out of thin air. Nós não conseguimos criar informação do ar, do nada. Everything that we teach must be based upon something. Tudo que nós ensinamos deve ser baseado em alguma It has to coisa be inspiration. e tem que ser a inspiração. So what we need to do Então, o que nós precisamos fazer is to consult inspiration to see how these lines were constructed. é consultar a inspiração para ver como essas linhas foram construídas. When I say these lines, Quando eu digo essas linhas, I mean the lines as God has given them, not as we have constructed them. eu falo das linhas como Deus nos tem dado, não como nós temos construído. And this information is given to us. E essa informação nos é dada. In verse 21, No voto 21, even though the language isn't exactly there, mesmo que o idioma não esteja exatamente lá, it begins to assent to this truth. começa a concordar com essa verdade That's given to us in spiritual gifts. que nos é dado em spiritual gifts. So, I don't know if you all heard Brother Wolfgang. Então, eu não sei se vocês escutaram o irmão Wolfgang. He said he shouldn't be there. Ele disse que não deveria estar ali. He said that even before I made that the Sunday law. Ele disse isso mesmo antes de eu colocar que era a lei dominical ali. He said 1844. Ele disse 1844. I'm not sure what waymark he thought that might have been when he said Eu não sei que marco que ele pensou que fosse quando ele disse isso. But if we go back to spiritual gifts, Mas se você vai a Spiritual Gifts, we had two chapter titles. ali nós tínhamos 2 títulos, 2 capítulos. Third angel's message, Terceira mensagem angélica and then the third message closed. e o encerramento da terceira mensagem. We read from both of them. E nós lemos de ambos capítulos. Page 254, Página 254 page 279. e página 279. So
here she tells us explicitly Então aqui ela está nos dizendo the explicitamente arrival of the third angel, que a chegada do terceiro anjo and then she talks about its close. chega, né, na página 254. Depois ela fala do encerramento, The arrival and the close. na página 279. A chegada e o encerramento. Therefore, its empowerment must be somewhere in between these two. Portanto, o fortalecimento deve acontecer entre esses dois marcos. She tells you E ela nos diz that this is 22nd of October, que essa chegada é 22 de outubro de 1844. so she gives you this information. Então, ela te dá essa informação. We already know when this is going to occur because she gives us this. Nós já sabemos quando esse outro vai acontecer, porque ela nos diz isso também, o So encerramento. what we need to do Então, o que nós precisamos fazer is work out where the empowerment é descobrir quando ocorre o fortalecimento do terceiro anjo. If you go to the chapter called The Loud Cry, Se você vai no capítulo chamado O Alto Clamor, page 277, página 277, we'll read. vamos ler. I saw angels hurrying to and fro in heaven, Vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para outro, doing a work of preparation descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Then I saw another angel come, Vi então outro poderoso anjo and when this angel descended to the earth, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo. was to unite his voice Então, o trabalho desse anjo era unir sua voz à voz do terceiro anjo. So the third angel is already here. Então, o terceiro anjo já está aqui. An angel comes down from heaven Um anjo to desce unite do with him. céu para unir sua voz com ele. And when he does E that, quando ele faz isso, he gives power and force ele, to his message. ele dá força e poder à sua mensagem. Let's paraphrase. Vamos parafrasear. Third angel's message is here. A terceira mensagem angélica está aqui, 22 de outubro. It's running through history, Está correndo na história and at some time in the sequence of things, e, em algum tempo, na sequência dos acontecimentos, angel comes down from heaven. um anjo desce do céu. Now this angel, when it comes down, Agora, esse anjo, quando ele desce, it unites his voice ele une sua voz with the voice of the third angel. com a voz do terceiro anjo. So there are two voices coming together. Então, tem duas vozes que se unem. And when he does that, E quando ele faz isso, with this angel quando esse anjo joins the third angel here, se une ao terceiro anjo aqui, nesse ponto que ele colocou, it says, diz it will give power and force que vai dar poder e força to this angel's message. para a mensagem desse anjo, desse What terceiro waymark aqui. is this? Então, que marco seria esse? 3. E. E, de inglês é empowered, que em The empowerment of português the third é angel occurs F. when this angel comes Então, o down. fortalecimento do terceiro anjo ocorre quando esse outro anjo desce. Então, é 3F em português, de fortalecimento. Vocês concordam com isso? O que eu estou fazendo é tirar direto do espírito de profecia. We'll find out who this angel is now. Nós vamos descobrir quem é esse anjo agora. Great power and glory were given to this angel. Grande poder e glória foram comunicados a esse anjo. This one here, Esse aqui, the ones that come from heaven. esse que desce do céu. And as he descended, E descendo ele, a terra foi iluminada com sua glória. the light which came with this angel went
A everywhere. luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte. And he cried. E ele clamou. So he's going to speak. Então ele vai falar. He says, Babylon the Great is fallen, Ele diz: Babilônia caiu, and it's become the habitation of devils. se tornou morada de demônios. So this angel here Então esse anjo aqui is the angel of Revelation 18, é o anjo de Apocalipse 18, verses 1 to 3. versos 1 a 3. It tells you that in the passage, she's actually quoting from Revelation 18. Diz isso na passagem aqui que a gente leu, e ela está citando de Apocalipse 18. This angel has come down, Então esse anjo desce, and this angel is the second angel's message. e esse anjo então representa a segunda mensagem angélica. The message of the fall of Babylon was given by the second angel, A mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, que não é esse, it's not this não one. é esse aqui. It's not this angel she's talking Ela não about. está falando sobre esse anjo. So listen carefully. Então escute atentamente. The message of the fall of Então, a Babylon mensagem was da given by the queda second da angel, Babilônia, então é dada pelo segundo anjo, not this one, que não é esse, is repeated. é repetida, That's this one. agora é It's the esse. repeat. Então esse anjo, ele corresponde à repetição, Repeat and enlarge. remember? repetir e ampliar, lembram? Going back to Isaiah 46. Estamos voltando a Isaías 46, Repeat and enlarge. repetir e ampliar. If this is the repeated message, Se essa é a mensagem repetida, we must know nós precisamos there saber was an original one. que existe uma mensagem original. I'll read. I'll E paraphrase. eu vou parafrasear. The message of the fall of Babylon A mensagem da queda da Babilônia, is given by the original second angel, conforme é dado para o segundo anjo original, is now repeated é agora repetida and enlarged upon, e ampliada, with the additional mention com a menção adicional of the corruptions that have been entering the churches since 1844. das corrupções que têm entrado na igreja desde 1844. This is the repeat. Essa é a repetição. There must have been an original. Deve ter havido a original. When did the original come? Quando que veio a original? She says Ela diz 1844. 1844. She gives you the year. Ela te dá o ano. So here we are. Então aqui estamos. So this is the second angel. Então aqui é o segundo anjo. Second angel comes. Segundo anjo desce. Then what happens? E aí o que que acontece? It's going to come again. It's going to be repeated Vai descer novamente, vai ser repetida essa with mensagem additional mention. com menção adicional. This time, E dessa vez, this angel este anjo, has what? ele tem o quê? Great power Grande and poder glory. e glória. This angel is so great. Esse anjo é tão He has poderoso, tão glory grande. and power in and of Ele himself, tem poder e glória nele mesmo. and he has enough to spare to give power to the third angel. Ele tem o suficiente para também dar poder ao terceiro anjo. So, if this is the arrival of the second, what's this one? Então, se essa é a chegada do segundo, o que que é esse aí? The empowerment of the second. É o fortalecimento do segundo. 2E. Empowered em inglês. Just read a little bit more. Que seria empoderamento ou The work of this angel fortalecimento. comes at the right time Então, o trabalho desse anjo, ele chega to join in the last no great work of tempo the third certo para se unir à grande obra do terceiro anjo. angel. Third angel has been going a long time. Third angel has been working for a long O time. terceiro anjo, ele tem trabalhado por And um now longo we come tempo, to which point in its history e agora nós chegamos a que ponto em sua história? tells us Aí ela nos diz, to join in the last great work of the third angel. para se unir à grande obra do
terceiro anjo. So this is the last great work. Então, essa é a última grande obra. This angel comes down when the last great work is going to begin. Esse anjo desce quando a última grande obra vai começar. And when that happens, E quando isso acontece, the third angel's message a terceira mensagem angélica begins to swell. começa a avolumar, Begins to raise its voice começa a levantar sua voz, until, até or it says it swells to a loud cry. ou ela levanta sua voz a um alto clamor. The third angel is going to cry with a loud voice. Então o terceiro anjo vai clamar com grande And voz. the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation. E o povo de Deus vai assim se preparar para estar em pé na hora da tentação, Which they're soon to meet. que em breve devem enfrentar. Where's the hour of temptation? Onde está a hora de tentação? Past, present, or future? Passado, presente ou futuro? Future. Futuro. We're here in the present. Estamos aqui no presente. Where's the future? Aonde está o futuro? Over here. Está aqui. Here Aqui. is over here. Ou seja, depois do fechamento da porta da graça, é ali, na colheita que ele está apontando, né? Que é a hora de prova, tempo da angústia de Jacó. So let's summarize. Então, vamos resumir. What we've done O que nós fizemos is taken these principles from Isaiah 46. é pegar esses princípios de Isaías 46, We've gone to an agricultural model. fomos para o modelo de agricultura, We went to Revelation 14 fomos para Apocalipse 14 and we saw e nós vimos the third angel's message is to two groups, bad and good. que a terceira mensagem angélica é para dois grupos, os maus e os bons. The harvest of the world will be for the good and the bad. E a colheita do mundo vai ser para os bons e para os maus. The chiasm that we've created O quiasma que nós criamos helps us to make a natural split, a demarcation between the harvest and the third nos angel. ajuda a fazer uma demarcação natural entre a colheita e a terceira mensagem angélica. Verse 9, another angel. Verso 9, outro anjo. Verse 13, another voice. Verso 13, outra voz. Third angel's message, A terceira mensagem angélica time period of the latter rain, é o período da chuva serôdia, which precedes the harvest. que vem antes da colheita. We take that model and bring it here. Nós pegamos agora esse modelo e trazemos para o modelo de agricultura. Seven plagues, Jacob's time, and Aí come nós to the temos harvest. 7 pragas, angústia de Jacó e a colheita. Daniel 12:1, Revelation 22:11. Temos Daniel 12:1, Apocalipse 22:11. Michael has stood up and it's the close of probation. Miguel levanta e temos o fechamento da porta da graça. So we know Então nós sabemos the third angel finishes its work before harvest que begins. o terceiro anjo finaliza seu trabalho antes da colheita iniciar. We developed all of that from this structure. Nós desenvolvemos tudo isso dessa estrutura aqui. Ellen White confirms it in Spiritual Gifts and Great Controversy. Ellen White confirma isso nos livros Spiritual Gifts e Grande The Conflito. question is, A questão é, when does the third angel begin its work? quando o terceiro anjo inicia seu trabalho? Too many people in this movement place it here at the beginning of the latter rain. Muitas pessoas nesse movimento colocam aqui no início da chuva serôdia, mas não é correto. So what we did Então, o que nós fizemos? is we went to early writings Nós fomos a primeiros escritos and we went to a few key e passages fomos a algumas passagens-chave and we constructed a timeline. e construímos uma linha de tempo. Page 254. Página arrival of the third angel. 254, a chegada do terceiro anjo. 279, the closing of the third angel. 279, encerramento do terceiro anjo. 277, 277,
It speaks about its arrival and its empowerment. Fala sobre a sua chegada e o seu fortalecimento. Let me rephrase that. Deixa eu parafrasear. 277 277 speaks about the descent of Revelation 18. fala sobre o anjo de Apocalipse 18 descendo. When this angel comes down, it empowers the third angel. Quando esse anjo desce, ele fortalece esse outro Just as the anjo, third angel is going to begin to do its last great work. assim como o terceiro anjo começa a fazer o seu grande e último trabalho. This angel Este anjo is none other than the second angel. não é outro, é o segundo anjo, na verdade. Ele é o mesmo anjo, né? O segundo anjo. Repeat and É enlarge. repetir e ampliar. That means it must have come before. Então, se é repetir e ampliar, deve ter vindo antes. She gives us the year. Ela nos dá o ano. She says it's 1844. Ela diz que é 1844. She doesn't give us the month. Ela não nos diz o mês. So we now have the arrival of the second. Então, agora temos a chegada do segundo. And therefore, when this angel comes down, it must be its empowerment. Então, quando esse outro anjo aqui desce, o segundo deve ser o seu fortalecimento. So what we've done now, Então, o que nós temos feito até agora? constructed a model based upon inspiration. Construímos um modelo baseado na inspiração, Which we can now use que nós podemos agora usar to understand our own history. para entender nossa própria história. Because this is not our history. Porque essa não é a nossa história. This takes you all the way back to 1844. E essa linha te leva de volta a What 1844. we want to O do que nós queremos fazer is to try to construct é tentar a line construir uma linha that allows us to bring these truths into our own que nos permite trazer essas verdades para a nossa própria história. Coming back to this as we close. Voltando a esse esquema ao What fecharmos, would this be? ao encerrarmos. O que isso deve Even though we ser? haven't proven it yet. Mesmo não tendo provado ainda, o que The arrival is é isso? Não é a chegada, é o que? the empowerment. É o fortalecimento. Therefore, the arrival must go before that. Portanto, a chegada tem que ter acontecido antes. We would place it here. Vamos colocá-la aqui. So we will discover Então, nós descobrimos the third angel's message arrives que a here terceira mensagem angélica chega aqui, at the beginning of the no former rain. início da chuva temporã. Continues its work to the beginning of the latter rain, Continua seu trabalho no início da chuva serôdia, where it becomes empowered quando se torna and then completes its fortalecida, work at the close of e creation. completa seu trabalho no fechamento da porta da graça. And all of this impacts our understanding of what these vows are teaching. E tudo isso impacta o nosso entendimento sobre esses votos, sobre o que esses votos estão ensinando. Vamos orar. Our Heavenly Father, we give you praise. Nosso Pai Celeste, te louvamos, nos ajude a te louvarmos e te honrarmos For the work that you're doing for your people. pelo trabalho que você está fazendo pelo seu povo. Pray that you would shield us. Eu oro para que você nos proteja, nos direcione, nos abençoe Help us, Lord, to glorify your name. e nos ajude, Senhor, a glorificarmos o teu nome. We ask these things in the precious name. Nós pedimos essas coisas no nome precioso de Jesus. Amém.